Boa noite, irmãos. É um desafio pregar num- nos textos que ah, a ênfase é a mesma, mas dita de outras formas. Deus tem métodos de dizer coisas importantes de maneira diferente. E como nós já começamos a estudar esse período que nós chamamos de grande tribulação, com a abertura dos selos, pouca coisa vamos dizer assim, diferente da mensagem central. Nós, como pregadores, tentamos, de alguma forma, dar ênfase a um ou outro versículo para não ser repetitivo. Mas a ideia, desde o início da exposição do capítulo 6 em diante, é mostrar que Deus agora está tratando com os judeus e, de maneira especial, com o mundo gentil, trazendo o juízo, trazendo um tempo que nós consideramos diferente de todos os tempos que já aconteceram, ou que acontecerão, né? Porque a gente está olhando para o futuro, o que a gente está estudando está abrindo o futuro para a gente. Então, Deus está fazendo isso para, de alguma forma, trazer ao coração daqueles irmãos e irmãs e do próprio João uma resposta ao grande, intenso sofrimento que eles estão passando no momento. E Deus está dizendo, calma, parece que a partida está perdida, mas não está. Eu sou o juiz. O jogo só acaba quando eu apito. E eu estou no controle desse jogo. Aparentemente vocês estão perdendo, mas calma. Se vocês estão enfrentando esse sofrimento, vocês devem enfrentar com esperança. Como enfrentar esses sofrimentos que são impostos àqueles que creem em Cristo e querem viver em santidade? Olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, contemplando quem ele de fato é, a sua grandeza, a sua majestade, onde ele está, o poder e a glória dele, e ao mesmo tempo contemplando o desenrolar da história de que os sofrimentos que nós, como crentes, passamos é ínfimo ao sofrimento que aqueles que não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador sofrerão. É claro que nós não congratulamos com o sofrimento dos outros e dizemos, ainda bem que ele sofre mais do que nós. Mas a ideia de João é dizer, vocês estão sofrendo por amar a Cristo, sofrerão muito mais aqueles que não abraçaram a Cristo. Pois haverá um justo juiz que encaminhará a história para o seu fim. E o fim deles é terrível. Haverá, inclusive, uma punição para o mundo que rejeitou a Cristo, e nós sabemos disso. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E esta é uma história que nós, como cristãos, estamos olhando para lá, mas o efeito disso é esperança no hoje. Esperança de que, mesmo tendo que pagar o preço de negar a nós mesmos, de tomar a nossa cruz e seguir a Jesus, e um Jesus rejeitado, vale a pena. Porque no final nós venceremos. No final nós teremos a coroa da vida. No final nós temos aquilo que é prometido nas Sagradas Escrituras. E aí nós estamos estudando esse tempo chamado Grande Tribulação, onde Deus derramará o seu juízo sobre o povo, sobre
os judeus e vai tratar com os judeus, aqueles 144 mil, e vai tratar com os gentios. A gente tem visto que nesse juízo, né, terra e céus e os homens são atingidos. E no capítulo 9, nós temos uma seção que vai seguir o mesmo rumo, o mesmo sentido, mostrando a soberania de Deus, o poder de Deus, a esperança vindoura para os crentes e o alerta vindouro para os não crentes. E no capítulo 9, a partir do verso 13, onde nós iremos ler, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá, nós iremos continuar nessa mesma temática. E aqui é aberta a sexta trombeta. Lá no sertão, lá em Sousa, tinha um ditado que dizia assim: além de queda, não era só no sertão de Sousa, não, né? Lá no Mauriti também. Além de queda, cois. O que significava? Que o que estava ruim, piorou. E aqui, irmãos, é exatamente isso. Eu tentei encontrar uma ilustração, mas a ilustração tem suas reservas, né? Toda ilustração tem que ter cuidado. Às vezes nós já dissemos ou ouvimos dizer, né? Eu soltei os cachorros, né? Em tal situação, ou fulano soltou os cachorros. E o que quer dizer isso? Que você finalmente esgotou a paciência com alguém ou com alguma situação e, né, soltou os cachorros naquela situação. E essa é uma expressão popular, evidentemente, que trata de uma expansão da sua paciência, da sua raiva, né? E aqui não é que Deus solta cachorros, mas Deus solta os anjos. E olha que soltura! Deus solta os anjos sobre a terra, mais violentos do que cachorros, produto da sua ira, não descontrolada, e a gente vai ver isso, mas produto da sua ira contra a maldade dos homens. Irmãos, no Brasil e no mundo, de tanta injustiça, não foram apenas os mártires que clamaram dizendo: Senhor, até quando? Até quando o injusto vai continuar sendo injusto e não recebe a sua devida paga? O livro de Apocalipse, principalmente nesta era, nesse tempo que nós chamamos de tribulação, é uma resposta, e eu já preguei sobre isso, Felipe também, é uma resposta a esse clamor por justiça, porque o justo juiz está soltando os anjos para, de fato, punir aqueles que negaram o justo, o fiel, o Deus, o príncipe da paz. E aí nós podemos ler: o sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos, versículo 13, dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças de cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca, foi morta a terça parte dos homens.
pois a força dos cavalos estavam na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causava danos. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituição, nem dos seus furtos. Senhor nosso Deus, nos ajude a entender um pouco mais da tua palavra, que ela nos traga firmeza, que ela nos traga esperança, que ela nos traga arrependimento para aqueles que precisam arrependerem-se e voltarem-se para ti. Nós rogamos a tua bênção e a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aqui pelo menos 4 pontos que eu gostaria de enfatizar nesse texto. Claro que tem muito mais, talvez você quer saber quantos anjos deu essa soma aí, como era que eles eram e tal. Mas, claro, como limitado o nosso tempo, nós precisamos focar em algumas coisas. E eu queria focar, o primeiro ponto, Deus está no controle até do mal. Nós já temos falado sobre isso, mas eu quero enfatizar para a gente fincar no coração essa verdade, para que nós sosseguemos, para que nós tenhamos um coração tranquilo quando tivermos de passar por algum mal, tivermos de enfrentar algum mal, seja da carne, seja do espírito, nós precisamos entender que Deus está no controle de tudo, inclusive do mal. Segundo, os juízos de Deus são terríveis, mas justos. Os juízos de Deus são terríveis, mas justos. Do verso 16 ao verso 19. O maior problema, terceiro ponto, não é os demônios, mas um coração duro que permanece sem abrir-se diante de Deus. E, finalmente, um chamado ao arrependimento. O texto do versículo 13 ao versículo 15, nós temos aí a soltura dos 4 anjos que se encontram atados ao grande rio Eufrates. Os comentaristas falam do rio Eufrates como um ponto muito importante na história do povo de Deus, mas eu não vou me deter nesse ponto, porque naquele limiar geográfico ali, nós temos muitas coisas interessantes, mas eu não quero me deter, porque essa não vai ajudar naquilo que eu quero trazer para o texto. A ideia aí, irmãos, de que esses anjos foram soltos, para mim, é mais importante. Primeiro, quem são os 4 anjos presos junto ao Eufrates? O fato de João ver e perceber que eles estavam presos indica que são anjos caídos, ou seja, forças espirituais malignas, limitadas e controladas por Deus, porque eles estão amarrados, literalmente. Eu, quando estava fazendo essa mensagem, eu disse, eu vou falar sobre amarrar os demônios, né? Hoje, nas igrejas pentecostais, nas igrejas neopentecostais, essa ideia de amarrar demônio é muito em voga, né? Amarrar e expulsar demônio tem várias brincadeiras, né? Inclusive músicas com chacotas, porque isso é uma brincadeira de mau gosto, que a gente tem poder de amarrar anjos quando, gente, nós não temos. Quem tem poder de amarrar anjos é Deus. Porém, as figuras que pregaram isso,
advogam para si o poder do controle. Por isso que eles falam, fulano de tal ali vai expulsar demônio, vai amarrar os demônios. Só tem um que controla os demônios, é Deus. Estes demônios estão debaixo da sua autoridade. Deus está no controle deles. E, irmãos, isso mostra que Deus é soberano. Ele é soberano, inclusive, sobre os demônios. Nada age fora do seu controle. Esses textos mostram o princípio que se repete ao longo das Escrituras, e se a gente conhece as Escrituras, a gente não vai ver nada de anormal aqui, porque o mal só vai até o limite que Deus quer. Às vezes nós achamos que Deus errou na dose de sofrimento de alguém ou nosso. Mas Paulo nos diz em 1 Coríntios que nós não somos tentados além das nossas forças. Porque juntamente com a provação, ou o teste, ou aquele tempo de dificuldade, Deus dá o escape. Ou seja, até Satanás ou qualquer outra pessoa só tem lugar e o limite dele vai até onde Deus determinar. Está chorando por quê? Né? Já ouviu? Se você tem um Deus que cuida, que gosta de você, mas não é qualquer Deus. É um Deus que controla, inclusive, os males do mundo. Diga, aleluia! Eita, vocês não são pentecostais, não creem em diabo, né? Não, creem, nós cremos em anjos ruins, diabos e seus... Mas a ideia aqui é essa. Nós temos um Deus que controla tudo, inclusive o diabo, os males, os demônios. O mal não tem liberdade total. Ele age somente até onde Deus permite. Você sabe muito bem a história de Jó. Satanás vai até Deus, e não me pergunte como é essa coisa, mas ele diz assim, debalde, Jó te serve. Também o Senhor faz tudo por ele. Se o Senhor faz tudo por ele, ele vai te servir. Faz o seguinte, tira o que o Senhor dá a ele e o Senhor vai ver. Aí Deus diz assim, tudo bem, vai lá e toca no homem, ou toca no que ele tem. E o diabo vai. E vocês sabem que o diabo volta, não convencido de que da fidelidade de Jó, diz, mas também, né? O que ele tem é externo a ele. Toca nele, para ver se ele não blasfema. Vai e toca nele. E Deus diz, vai lá, né? Vai lá e faz isso. O diabo é um cachorro domesticado por Deus. Ele não faz nada conosco que Deus não esteja no controle. E essa verdade deve nos ajudar a controlar a nossa mente. Porque quando nós achamos que vamos ser destruídos em alguma situação, nós nos destruímos antes que ela chegue ao fim. Se você está enfrentando um problema e você já desistiu dele na sua cabeça, no seu coração, você vai ser derrotado antes que a derrota chegue. É a pré-derrota ou pré-ocupação. Por que é que nós, irmãos, estamos sofrendo com coisas que nunca irão acontecer? Porque nós subjugamos a nossa fé ao medo, ao sofrimento. Porque nós percebemos nas Escrituras que esse é o caminho que vai diminuir a nossa fé. Mas se nós entendermos que Deus controla tudo, inclusive os males, nós vamos dizer, nós sofremos, nós choramos, isso parece que vai, né, nos destruir, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Senhor reinará. Eu sei que Ele vai fazer um milagre. Eu sei que Ele não vai me deixar destruir. Lá em Lucas 8, 31 e 32, os demônios pedem a autorização de Jesus para entrar nos porcos. Eles são submetidos.
a aplicação para aqueles primeiros crentes que leram as palavras de João é que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. João aprendeu isso de verdade. Não temam os demônios, temam a Deus. O poder do mal é limitado, a soberania de Deus é infinita. Mesmo quando parece que as trevas vencerão, Deus continua no trono. E a conclusão desse primeiro ponto é, portanto, quando lemos que Deus solta os 4 anjos, ou solta os anjos do Eufrates, não é que Deus está agora sem saber o que fazer. Deus sabe, ele não perdeu o controle. Deus está executando o juízo com propósito. E ainda assim, ele nos oferece, irmãos, uma clara evidência de que nós também não podemos temer o mal, por pior que ele seja. Os juízos de Deus, e aí a gente passa agora para aquilo que os anjos vão fazer. Os juízos de Deus são terríveis, terríveis, mas justos. Quando você vê alguém sendo castigado, punido, mas de maneira justa, a gente não se inflama. O ruim é ser punido de maneira injusta. E quando nós olhamos para aquilo que vai acontecer na terra e nos homens nesse período, nós precisamos entender que a medida do juízo de Deus é justa. Diz aí o número dos exércitos da cavalaria era de 200 milhões, e o número de 200 milhões aí é simbólico, indica uma multidão incontável e assustadora, e não um exército literal. A descrição aí é simbólica, nós não sabemos, nem imaginamos, porque João vai ver algo do futuro. Imagine lá em 1900 e cocada aí, Socorro dizendo para os pais dela, descrevendo um iPhone. Eita, qual a dificuldade de Socorro descrever um iPhone para alguém que está lá em 1900 e antigamente? Não tem coisas igual. Pode até pegar algumas coisas ali para descrever, para mais ou menos dar uma ideia, mas igual não tem. É a dificuldade do Apocalipse. Ele está descrevendo o quê? O futuro. Com coisas que não são não são comuns no nosso hoje. Eu ouvi, Felipe pregou sobre capítulo anterior, sobre os anjos, né? Eu ouvi um pregador dizendo que pode ser helicópteros, né? Voadores, derramando suas bombas. Ou agora drones, né? Não é nem mais helicóptero, porque helicóptero é caro, né? Drones e tal. Então a turma fica fantasiando o que é, pode ser um bocadão de coisa. Mas isso não é tão importante para nós. O importante para nós é que nós entendemos que o que Deus está fazendo é derramando o seu juízo sobre o mundo. Agora, e as imagens que João usa, fogo, fumaça, enxofre, lembra, inclusive, os juízos que Deus já derramou sobre Sodoma e Gomorra. Isso fala de um juízo justo contra o pecado. Deus permite, irmãos, estes males para revelar até onde o pecado pode levar à ira de Deus. Romanos 2, 4 e 5 diz: desprezas tu as riquezas da bondade de Deus? Não reconheces que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento?
Isso significa que cada crise, cada juízo dado para os homens também é motivo de graça e misericórdia. É difícil lermos estas partes das Escrituras onde as coisas são tão afetadas, os homens morrem, a terça parte de homens mortos. Imagine que coisa terrível. Mas, irmãos, esse é um ponto de que Deus está trazendo um justo juiz, mas nós passando para o terceiro ponto, Deus revela graça meio ao juízo. Lembra quando Deus revelou a Abraão que iria punir Sodoma e Gomorra? Qual foi a oração de Abraão? Senhor, se tiver 50. E aí ele foi baixando, baixando. Se tiver um, Deus disse, não, claro, vou usar de misericórdia. Porque Abraão estava pensando em quem? No seu sobrinho. E Deus foi gracioso. Isso significa que esse juízo de Deus é também acompanhado de graça e misericórdia. Porém, o maior problema aqui, irmãos, não é a devastação, não é a morte dos homens. O maior problema, e eu creio que João notou exatamente isso para que nós aprendêssemos. Ele diz aí: os outros homens não se arrependeram das obras das suas mãos. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Depois de tanta destruição, morte e sofrimento, seria natural esperar arrependimento daqueles que escaparam, não é verdade? Mas o texto mostra o contrário. O coração do homem continua endurecido. O centro do texto aqui não é o poder dos demônios, mas a dureza do coração do homem que prefere continuar adorando ídolos e rejeitando o arrependimento, mesmo sobre disciplina divina. Olha aí, verso 20, os outros homens. Quem são? Aqueles que não foram mortos por esse flagelo. Não se arrependeram das obras de suas mãos. Em outras palavras, mesmo vendo destruição dos homens, continuam adorando o mal. O problema não é o quanto de idolatria haverá nesse período, mas o coração idólatra do homem. Mesmo vendo o juízo, a humanidade não se arrependerá nesse contexto. A idolatria moderna é mais sutil, e eu creio que nessa época que João vê no futuro também, mas ela tem certamente cara, adoração do sucesso, adoração do corpo, do prazer, adoração do ter. O interessante que ele vai dizer, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Para aí. Se pregou durante um tempo que o homem iria ficar tão evoluído nas ciências que ele iria, de fato, desmanchar todo o projeto religioso. Porque esses homens que diziam isso, diziam que a religião era como uma muleta, que você precisa durante um período. Porém, quando a ciência evoluir, esses homens vão soltar a muleta. Inclusive,
dizia que Deus iria morrer. Nós não precisaremos mais de deuses. Mas o que a gente vê aqui, e lembremos que nós estamos olhando para o futuro. No futuro, ainda haverá pessoas com suas religiões diversas, adorando, prostrando-se com todas as tecnologias e todos os saberes, ainda estarão adorando e servindo aos deuses, aos ídolos feitos a partir da sua própria visão, de suas próprias mãos. Timothy Keller tem um livro muito interessante sobre esses ídolos, sobre essa questão de ídolos, e ele diz algo muito interessante e importante para nós, que também é um retrato que a Bíblia traz, é que aquilo que você adora, você se tornará semelhante. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não apalpam, ou seja, ídolos mortos. E tornam-se mortos aqueles que adoram esses ídolos. Deus solta os anjos dos juízes dele, dos juízos, mas os homens não soltam os seus ídolos. Deus abre os céus para os homens, mas os homens fecham seus corações. Esse é o grande drama espiritual de Apocalipse. Deus continua tendo graça e misericórdia meio ao juízo, mas os homens continuam resistindo. Hoje, muitos vivem o mesmo padrão. Deus permite crises, doenças, perdas, desastres, não para destruir os homens, mas para chamar ao arrependimento. E mesmo assim, muitos não se arrependem das suas obras más, mas continuam na idolatria, achando que o dinheiro, o prazer, a vaidade, o poder e qualquer outra religião sem Cristo vai preencher suas vidas. E não vai. Quem está por trás de tudo isso? Às vezes nós nos perguntamos como é que alguém que ouve tantos anos o evangelho ainda se prostra diante de uma imagem. Como pode alguém não adorar a Cristo, um Senhor tão bondoso, misericordioso, que tem provado o seu amor? Como é que alguém por tantos anos ouve um verdadeiro evangelho puro e simples e ainda continua nas suas idolatrias? É porque, irmãos, esse texto nos mostra que a idolatria tem tudo a ver com os demônios. A idolatria não é neutra, é adoração desviada. Desde o Antigo Testamento, Deus sempre denunciou a idolatria como um desvio espiritual, não apenas um erro religioso. Deuteronômio capítulo 32, versículo 16 e 17. Leia comigo. Deuteronômio 32, 16 e 17. Com deuses estranhos o provocaram a ciúmes, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios. Deuteronômio 32, 16 e 17. Sacrifícios ofereceram aos demônios e não a Deus, a deuses que não conheceram. Ou seja, os israelitas achavam que estavam apenas venerando imagens, mas Deus revela que por trás desses deuses falsos atuavam demônios, recebendo aquela adoração. No Novo Testamento,
Em 1 Coríntios 10, abra aí 1 Coríntios 10, 19 e 20. Se você abrir, você pode ler bem alto. 1 Coríntios 10, 19 e 20. Irmãos, Paulo ensina-nos que nesta época o diabo ainda usará a idolatria como corrente para prender o coração dos homens e afastá-los de Deus. Lembremos que nesta fase haverá um grande ídolo chamado de Anticristo, que prometerá livramento, paz aos homens. E vejam, esses homens estão passando por um momento de grande tribulação e, ao invés de arrependimento, dureza de coração. Apocalipse, capítulo 9, esse versículo 20, confirma o mesmo padrão. Não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, cobre, pedra e madeira. Veja que o texto liga demônios e ídolos na mesma frase, mostrando que há uma conexão direta espiritual. O povo não se arrepende porque está espiritualmente cativo, adorando o que é morto, enquanto os espíritos malignos recebem essa adoração como se fosse parte para eles. E é interessante, irmãos, quando você olha isso da perspectiva de quem conhece o Evangelho. Um dia eu estava lá, eu bati matraca, eu carreguei santo no ombro, eu fiz penitência, eu fiz romaria. E para mim era muito normal isso. Com isso, eu achava e tinha uma convicção errada de que estava adorando a Deus. Mas o texto bíblico nos diz que quando alguém se prostra diante de um ídolo, seja uma imagem de escultura, seja fama, dinheiro ou outra coisa, que não vale nada, está fazendo uma adoração a Satanás, aos demônios. Como pode ainda alguém sofrer tanto e ainda permanecer longe dos caminhos de Deus? Conta-se a história de um homem que durante uma forte tempestade viu sua casa começar a ser destruída pelo vento. E ele grita: Senhor, tem misericórdia! Prometo te servir, te adorar, somente a ti adorar, Senhor, para essa tempestade. Mas, depois que os ventos pararam, o céu clareou, ele voltou a viver do mesmo jeito. Muitos agem assim. Tem, inclusive, essa ideia de que quando a gente prega para alguém que está em sofrimento, parece que essa pessoa vai estar mais próxima de fazer uma decisão. Mas o que a gente vê é que quem tem o coração endurecido vai se tornar mais duro ainda. C.S. Lewis disse que o sofrimento é o megafone de Deus, e de fato. Mas, às vezes, esse megafone anuncia apenas a condenação.
Porque os homens que não entendem a dor, o sofrimento, como meio de graça, como meio de arrependimento, eles então ficam com um coração mais duro. Não é o diabo o foco desses versos, do 20 ao 21. É o coração dos homens. Um coração sujeito à idolatria, um coração que não se arrepende. Por isso que esse capítulo, João diz, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem dos seus futuros. Esse nem é progressivo. Assim como o juízo de Deus é progressivo, o coração do homem vai se endurecendo. Interessante que a gente tem uma história no Antigo Testamento que é assim. Deus derramou a primeira praga lá no Egito, suficiente para Faraó dizer, tudo bem, ele é Deus, pode soltar o povo, pode deixar. O que foi que ele fez? Mais ainda ficou com o coração duro. Até a 10ª praga. Que ele até concorda, mas depois se arrepende e manda o seu exército buscar o povo. Então, irmãos, a salvação é um milagre de Deus. Nós sabemos disso. E esse apelo de Deus aqui, por meio do juízo, nós achávamos que fosse suficiente, mas ainda não é. E eu quero concluir dizendo que nós temos uma mensagem futura, mas que pode ser pregada no presente. E eu quero concluir dizendo: Deus está no controle de tudo, inclusive do mal. Mas haverá um dia que ele vai soltar os anjos, que vão punir, que vão derramar sua ira sobre os homens. Mas ainda, nesse derramado juízo da ira, Deus usa de misericórdia e graça, esperando que alguns se convertam. Mas, ao invés disso, os homens endurecerão seus corações, não se arrependerão de suas obras, porque preferem amar mais os seus ídolos do que a Deus. Nos dias de Jesus, naquela cruz, Deus derramou a sua maior ira já vista neste mundo. O que nós vemos em Apocalipse é café pequeno diante da ira de Deus derramada sobre Jesus. Ele morreu em nosso lugar. Aquela ira era para nós. Por isso que nós entendemos que a morte de Cristo é vicária, ou no lugar de. Por isso que nós entendemos que somos salvos e nenhuma condenação estará sobre nós, não está e nem estará sobre nós, porque toda a ira foi derramada em Cristo. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, a ira de Deus. Por isso que hoje, irmãos, nós podemos descansar em Deus, na cruz de Cristo. E se você já ouviu o chamado, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, você pode soltar o fardo do medo, do terror, de saber que haverá um Deus que vai julgar a terra com juízo. Você já está coberto pela graça de Deus. Mas,
Se você ainda não tomou essa decisão, ainda há tempo. Antes que toque a última trombeta, ou, para nós, a primeira, que pode ser hoje, você precisa arrepender-se e crer em Cristo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo Deus que o Senhor é, demonstrado na página das Escrituras Sagradas. Um Deus que controla todas as coisas, inclusive o mal. Um Deus que ordena juízo no devido tempo. Pensando nesses anjos, o Senhor controlou tudo. Tudo está debaixo das tuas mãos. Ó Senhor, nós, como igreja, nós temos essa esperança que não seremos julgados com o mundo. Porque um dia o Senhor lançou a tua ira na cruz contra o teu Filho amado. E hoje nós desfrutamos da bênção de termos sido perdoados, justificados por Ele. Mas ajuda-nos, Senhor, a pregar a outros. Ajuda-nos a alertar a outros que haverá terrível juízo para aqueles que não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Ajuda-nos a proclamar que o Senhor é bom, é amor, mas também é um Deus justo, que julga o mundo com equidade. E, ó Deus, nós temos ainda parentes, nós temos ainda amigos que estão debaixo dessa condenação. Que o Senhor nos ajude a sermos testemunhas do Senhor na vida dessas pessoas, para que elas não passem por isso, para que, de alguma forma, nós sirvamos como testemunhas para salvar alguns, como disse Paulo. Estamos, ó Deus, em tuas mãos. Queremos que o Senhor nos use para a tua glória. Rogamos e pedimos a tua bênção e a tua graça para a nossa congregação. Que ela seja formada de homens e mulheres que, ouvindo a tua voz, obedeceram ao Senhor, entregaram suas vidas a Jesus em arrependimento e fé e foram salvas por tua graça. E já nenhuma condenação há para eles. Mas rogamos, ó Deus, por aqueles que estão entre nós, que ainda não fizeram essa decisão, que o Senhor trabalhe em seus corações, que o Senhor molde seus caráteres e possa dar-lhes a graça de conhecer a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós oramos, nós pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um hino